Om Agnanam Tirandasya Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 18, Moksha Sannyasa Yoga, verso 2 em diante. Shri Bhagavan Upaje Kamyanam Karmanam Yatam Sanyasam Kayo Vidu Sarva Karma Palatyagam Prahusyagam Bijakshana. O Senhor diz: os iluminados compreendem que renúncia, sannyas, significa abdicar de todas as obras motivadas pelo desejo. Os sábios declaram a abdicação, tyaga, como sendo o abdicar dos frutos de todas as obras. O Senhor Bhagavan Shri Krishna diz: os iluminados compreendem que renúncia, sannyas, significa abdicar de todas as obras motivadas pelo desejo. As ações de todas as pessoas são impulsionadas por desejos ou por certos objetivos ou para satisfazer certas motivações. Bhagavan diz que os iluminados não são apanhados no jogo, não fazem coisas que não estão em consonância com o Senhor, desempenham os seus deveres, fazem as suas tarefas diárias, o seu serviço, a sua caridade, sem estarem apegados a nada. Apenas têm grande alegria em fazê-lo, mas só fazem o que precisa de ser feito. Eles sabem o que precisa de ser feito e o que não precisa de ser feito. Seguem estes passos. Isto é bom, sátvico, só vamos fazer isto. E claro, como são iluminados, sabem o resultado da sua ação, mas não estão apegados a ele. Os sábios declaram a abdicação, tyaga, como sendo abdicar dos frutos de todas as obras. Então, aqui, os sábios fazem tudo. Vivem uma vida normal, mas não estão apegados ao fruto daquilo que fazem. Mesmo que ambos pareçam o mesmo, a atitude é diferente, as formas são diferentes. Por exemplo, a mente de alguém que vive num ashram não deve preocupar-se com o exterior. Se começam a preocupar-se com o exterior, então tornam-se como a pessoa que vive no mundo exterior. A maneira como funciona alguém que vive no mundo exterior é completamente diferente daquele que vive e trabalha no ashram. Aqui vêm os dois tipos diferentes. Aqueles que vivem no mundo exterior, as suas mentes estão muito concentradas em si mesmas, em como cuidar da família, em como fazer a esposa feliz, em como fazer o marido feliz, em como sustentar a família e assim por diante. Mas mesmo vivendo no exterior, se fizerem o vosso dever, o vosso trabalho diário, num estado de entrega, agarrando-se firmemente aos pés do Senhor, isto é renúncia. Bhagavan não está a dizer que não devem realizar o vosso dever. Devem realizar o vosso dever. Este é o vosso Dharma. Mas não estejam apegados ao fruto da vossa ação. Não se apeguem àquilo que querem ou não obter. Confiem que o Senhor irá providenciar e cuidar de vocês. Os sábios são deste tipo. Realizam o seu dever de forma adequada, com desinteresse pelo fruto da ação. E também são livres, cumprem o seu dever normal na família, na própria vida e na sua devoção ao Senhor. Bhagavan diz que estes são os dois tipos de renunciantes, os sannyas e os tyaga, aqueles que abandonaram. Mas se seguirem o caminho dos sannyas e ainda assim não tiverem largado o exterior do fundo do próprio coração, então não largaram nada. É como a história que contamos no capítulo 5 sobre os dois monges. Será o mesmo, ao passo que os verdadeiros sábios, cujas mentes estão plenamente absortas no Senhor, mesmo que tenham renunciado ao mundo exterior, para eles não existe diferença entre sannyas e tyaga. É por isso que eu disse que, para os iluminados, não importa onde estão, o que fazem, eles são livres, são sempre livres. Falo dos verdadeiros sábios, não daqueles que apenas o aparentam, tal como o Bhagavan disse anteriormente, aqueles que apenas o aparentam são hipócritas.
Os verdadeiros sábios só pensam no Senhor, no que for que façam, não se preocupam com nada e, como vos expliquei, quando deixam o mundo exterior, deixam-no completamente. Ficam mortos para o mundo, são como um cadáver que não se preocupa com nada. Um cadáver não se importa com o que fazem com o corpo, não é? Está terminado. Também assim permanece no mundo um verdadeiro sannyasin. Eles não estão mortos, mas vivem completamente no Senhor. E como estão completamente imersos no Senhor, o Senhor guia-os. Fazem tudo de forma normal, mas estão sempre livres. Eles precisam de comer, não é? Bhagavan providenciará para eles. Capítulo 18, verso 3. Tyajam doshaparitye karma praurmanishena yagna dana tapa karma tyajam iti chapare. Alguns eruditos dizem que todas as ações devem ser abandonadas por serem imperfeitas. Outros declaram que obras como o yagna, a filantropia e a autodisciplina não devem ser abandonadas. Aqui Bhagavan explica que há muitas pessoas inteligentes. Algumas dizem que aqueles que anseiam pelo Senhor, que procuram o Senhor, não se devem envolver em qualquer tipo de ação, não devem sequer realizar a sua rotina diária. Estas pessoas renunciam completamente a tudo, nem sequer se juntam a outros grupos ou a qualquer coisa, isolam-se como ermitas. Mas um verdadeiro ermita não diz que todas as ações precisam de ser abandonadas. Um verdadeiro ermita tem a compreensão deste caminho. Bhagavan continua dizendo: outros homens inteligentes, no entanto, fazem a sua caridade, a sua penitência, os seus sacrifícios, as suas orações, mas não são tocados pelo que fazem, porque o fazem num estado de entrega total. Eles podem realizar todos os tipos de ações que não envolvam quaisquer atos pecaminosos, é claro que são de acordo com as escrituras, de acordo com as normas e de acordo com o que lhes foi pedido para fazer no cumprimento do seu dever. Estes homens inteligentes disseram que não se deve abandonar nada, mas a forma, a atitude com que se faz é muito importante, especialmente hoje em dia. Houve um tempo em que era preciso deixar completamente o mundo e ficar numa gruta, numa montanha, isolar-se completamente. Mas hoje em dia não é possível. Não é que não seja possível, é possível, mas em toda a parte, mesmo que se sentem numa gruta nas montanhas suíças, não estarão em paz. Diz-se que as montanhas suíças são como um queijo com os militares lá dentro, ou se sentam numa gruta nos Himalaias. Hoje em dia as pessoas vão a todo lado, fazem caminhadas, peregrinações, por isso ficam perturbadas. Não é possível e, portanto, isso não é para esta época. Bhagavan Krishna diz: para aquelas pessoas, sim, e naquela época havia pessoas assim. Mesmo há 200 anos ou há 100 anos existiam tais ermitas, mas hoje em dia os ermitas modernizaram-se um pouco, sentam-se numa gruta com um computador. Conhecemos um ermita assim, efetivamente conhecemos dois. Um vive numa gruta, o outro vive num quarto pequeno e simples, mas são muito informatizados e muito atualizados. Não é sobre este tipo de ermita que Bhagavan fala aqui. Bhagavan Krishna fala sobre aqueles que realmente largaram tudo. Nos tempos antigos, os ermitas costumavam largar tudo. Mesmo aqueles que viviam nos ashrams eram inteiramente livres, como o sábio Vyasa, o sábio Vashishta. Todos eles tinham ashrams, mas não eram apegados a nada. Faziam todos os seus deveres de acordo com o que Deus lhes dava, mas estavam completamente entregues ao Senhor. Algumas pessoas inteligentes dizem que não se deve largar tudo, mas deve-se ter uma atitude de entrega, uma atitude de desapego. A única coisa que têm de fazer é prestar atenção para não fazerem nada que seja proibido, que vos faça sentir culpados ou que tenha consequências significativas para vocês. Capítulo 18, verso 4. Nijayam shrunu metatra tyage bharatasat tama tyagoi purusha vyagra trividaha samprakirtitaha.
Houve o meu veredito, ó Arjuna, a respeito da renúncia, Tiaga, pois a renúncia é declarada como sendo de 3 tipos. Aqui Bhagavan dirige-se a Arjuna dizendo: Vou falar-te sobre os diferentes tipos de Tiaga, as diferentes formas de renúncia. Bhagavan diz que é possível terem esta renúncia sátvica, cumprirem o vosso dever, mas estarem livres da ação. Bhagavan já explicou nos versos 1 e 2 a diferença entre sannyas e Tyaga. Neste verso, Bhagavan está preparado para falar a Arjuna sobre Tyaga, de acordo com o seu ponto de vista. Ele menciona que nos Shastras existem 3 tipos de Tyaga. A seguir, explica a Arjuna com que atitude e de que maneira se devem realizar todas as ações. Ele diz a Arjuna: escuta estes 3 tipos de Tyaga que todos podem praticar. Capítulo 18, verso 5. Yagnadana tapa karma netyajyam karyam evatat yagnodanam tapa jaipa pavanani manishinam. Atos de sacrifício, doação e autodisciplina não devem ser de todo renunciados, mas devem ser praticados uma vez que purificam o inteligente. Neste verso, Bhagavan diz que não precisam de largar tudo e correr para uma gruta, mas devem cumprir o vosso dever. Os inteligentes que procuram a realização de Deus, aqueles que procuram verdadeiramente o Senhor, cumprem o seu dever de uma forma muito alegre, cumprem o seu dever com muito amor, com um espírito de desinteresse, não apegados ao fruto da ação. Fazem-no sempre para o benefício da sociedade, para o benefício dos outros. Eles fazem-no com uma atitude de desapego, sem criar qualquer vínculo. Fazem as suas orações, os seus sacrifícios, a sua caridade, a sua penitência, mas com um coração puro. Bhagavan diz que a pessoa deve desempenhar o seu dever desta maneira, porque isso a purifica a si mesma, isso purifica o sábio. E a pessoa tem de ser purificada, porque, sem ser purificada, não consegue avançar no caminho espiritual. Ao cumprir o seu dever desta maneira, como Bhagavan disse, ela limpa o karma do passado. Purifica não apenas esta vida, mas também as vidas passadas. É por isso que ele diz, uma vez que purificam o inteligente. Bhagavan diz às pessoas, a todos vocês que vivem no mundo exterior, cumpram o vosso dever de todo o coração. Cumpram o vosso dever enquanto marido, esposa, filho, no vosso trabalho. Façam o que fizerem, façam-no com pleno amor e façam-no com uma atitude de se entregarem ao Senhor. Façam do vosso trabalho a vossa oração, o vosso culto. Façam do vosso trabalho a vossa meditação, o vosso sadhana, realizando-o corretamente. Bhagavan diz que quando têm essa atitude, quando têm esse entusiasmo, isso ajuda a purificar-vos. Então o resultado não importa, não precisam de se preocupar com o resultado, porque se entregarem ao Senhor, Ele tomará conta de tudo. No capítulo 17 falamos sobre a história do joalheiro. Devido ao seu amor por Deus, ele fazia sempre o seu dever. Mas o seu dever não era ganhar mais e mais e mais. O seu dever era servir o Senhor no seu Dharma, porque Deus o tinha colocado nesse Dharma. É por isso que quando as pessoas dizem: "Oh Swami, eu quero deixar o mundo exterior, quero ir morar em Springen", eu digo: não, vão e cumpram o vosso dever primeiro. Fugir do mundo exterior não vos levará a lugar algum, e para aqueles que vivem no ashram, é muito importante fazer o que quer que seja pedido, sem questionar. Se alguém vai para um mosteiro ou para um ashram, tem de aprender a ouvir, a aceitar conselhos e a fazê-lo sem questionar. Caso contrário, não é o lugar certo para essa pessoa, porque se cumprirem o vosso dever contrariados, não ficarão felizes convosco mesmos, não ficarão felizes com o resultado, mas se o fizerem com uma atitude de servir o Senhor, só para Ele, não se colocando em primeiro lugar, mas colocando a Ele primeiro, dizendo: Krishna, estou a fazer isto por ti. Então, não importa se estão a viver num ashram ou no exterior, mesmo que o vosso dever seja ser um soldado,
No comentário do capítulo 3, verso 35, falamos sobre um soldado a proteger o seu país. Mesmo que este soldado mate alguém, o inimigo, nenhum karma é criado porque ele está a cumprir o seu dever. E é o dever de um soldado matar o seu inimigo. O próprio Bhagavan diz que se eles fizerem isto como seu dever, alcançá-lo-ão. É muito importante entender isso. Não significa que agora podem começar a matar e dizer: "Oh, o Swamiji disse." Não, não é o vosso dever fazer isso. Isto é estupidez. Vou contar-vos a história do Bhakta Sultan. Não é sobre um sultão. Um rei trata-se de um Bhakta com o nome de Sultan. O Bhakta Sultan vivia com a sua mãe, fora de Jaipur. Ele não tinha ideia nenhuma sobre a espiritualidade ou qualquer outra coisa. Um dia a sua mãe disse-lhe: "Tu tens de ir servir, tens de encontrar um emprego. Estar em casa sentado não te levará a lugar algum, portanto faz-te ao mundo. Vai ter com o rei e pergunta-lhe se podes trabalhar para ele." Quando ele fez o seu pedido ao rei de Jaipur, o rei ficou encantado com ele e disse: "Quero que sejas meu guarda e o teu dever será guardar o templo. Sempre que eu estiver no templo, tens de ficar ali de pé e não deixar ninguém entrar. É este o teu dever." Como a guarda suíça é que protege o Papa, mas aqui é o Sultan, não a proteger, mas apenas a manter a ordem no templo. Todos os dias de manhã, o rei ia ao templo Radha Govinda Devji, a morte de Radha Krishna, ali instalada é uma das minhas divindades favoritas. No interior de todas as divindades está o próprio Krishna, mas todos têm uma afinidade com uma certa divindade, e para mim é Radha Govinda Devji. Eu também amo o Banga Bihari, mas mesmo assim Radha Govinda Devji é a minha primeira escolha. Um dia, quando o rei foi rezar, Sultan estava de pé a olhar para o rei. Ele viu que todos se prostravam perante o rei, mas o rei prostrou-se ao Senhor. Então ele perguntou ao rei: "Tu és o rei porque te inclinas perante a divindade?" O rei disse: "Escuta, eu sou o senhor, mas ele é o senhor dos senhores, eu sou o rei, ele é o rei dos reis, e tal como todos me servem, eu sirvo a ele, eu sou o seu súbdito." Sultano ficou muito feliz e encantado. Dava-lhe uma grande alegria ficar a observar as pessoas, como rezavam, com que devoção rezavam, com que amor vinham ter com a divindade, com Radha Govinda Devji. Algumas delas choravam intensamente, algumas prostravam-se, algumas cantavam loucamente Radhe, Radhe, correndo pelo templo. Depois de alguns anos, esta devoção despertou dentro do coração de Sultan e ele ansiava ver o Senhor, ansiava ter um vislumbre de Radha e de Krishna. Durante muito tempo, ele sentiu este anseio, este desejo de ver o Senhor, nada mais. Ele ia ao templo apenas para ver o rosto dos devotos que tinham aquele amor tão grande. Mas o que ele realmente ansiava era a visão do Senhor. Durante anos e anos teve o mesmo entusiasmo, o mesmo anseio, a mesma vontade. Bhagavan Krishna e Srimati Radharani estavam em Goloka, em Vaikunta, observando o anseio deste Bhakta. Finalmente, Bhagavan Krishna disse: "Vamos dar-lhe um darshan." Uma noite, quando Sultan estava a guardar o templo, de pé, ao lado da porta, teve a experiência mais maravilhosa de todas. Experienciou a Raslila, quando as gopis vieram ter com o Sr. Krishna e dançaram. Ele ficou tão envolvido e absorto na visão, olhando para o Sr. Krishna e para todas as gopis, olhando para Shri Radharani a dançar, que não deu pelo passar do tempo. A visão esteve ali um minuto e de repente desapareceu. Nessa altura ele apercebeu-se que era hora do templo abrir. Os padres vieram entoando mantras, caminhando, todos preparados para acordar o Senhor. Nesse momento, Sultan apareceu e postou-se à frente da porta e disse: "Não, eu não vos vou permitir que entrem, que abram a porta." Eles disseram: "Estás maluco ou quê? Temos de abrir a porta porque é hora das orações da manhã." E Sultan disse: "Não." Ele protestou e argumentou com eles, dizendo: "Não, o senhor foi dormir agora mesmo. Ele esteve a dançar toda a noite e pobre dele. Os teus pés devem estar doridos, as tuas pernas devem doer com tanta dança. Só agora que ele foi descansar. Por isso, não, eu não vou deixar-vos entrar." Continuou
a protestar e a discutir até que finalmente os sacerdotes o levaram ao rei dizendo: Olha, este homem ficou louco, o teu guarda ficou maluco, ele provavelmente não dormiu muito. E perguntaram a Sultan: Que prova tens tu disto? Ele respondeu: Olhem, enquanto Radha e Krishna estavam a dançar as suas tornozeleiras, as suas joias caíram. Eu apanhei as suas tornozeleiras para as devolver ao Senhor Krishna e a Shri Radharani, mas eles entraram no templo muito rapidamente e fecharam a porta atrás deles. Foram descansar. Então ele mostrou as joias ao rei, que olhou para elas. Até o sacerdote olhou para elas. Entretanto, um sacerdote tinha permanecido no templo para o abrir para as orações da manhã. Ele apareceu a correr dizendo: Alguém roubou as joias dos pés de Krishna e de Srimati Radharani desapareceram. Mostrando ao sacerdote as joias que Sultan tinha trazido, o rei perguntou-lhe: São estas? E o sacerdote respondeu: Sim, são estas, porque não estão no templo. Aí eles puderam dizer: Sim, o sultão está a dizer a verdade. Mesmo grandes santos e sábios desejam experienciar a Raslila que Sultan experienciou e nunca a tiveram. Ao cumprir o seu dever corretamente, de todo o coração, entrega ao Senhor e tendo apenas um desejo, ter a visão do Senhor, o Senhor realizou a visão que mesmo aqueles sábios e santos que meditaram durante séculos não conseguiram ter. Aqui Bhagavan diz o mesmo, que se cumprirem o vosso dever, o próprio Bhagavan virá e dar-vos já um darshan. Observamos o mesmo na vida de São Martinho de Tours. Ele era um soldado que cumpria o seu dever de forma adequada, correta e sincera. Tudo o que fazia, porque também tinha o conhecimento de servir a Deus, fazia-o de coração aberto. Um dia, quando estava a sair da porta de Amiens, no seu cavalo, estava um mendigo à frente dela. Estava muito frio, tempo de outubro, e o mendigo pediu: Por favor, dá-me alguma coisa. São Martinho pegou no seu manto, cortou-o ao meio, colocou-o sobre o homem e continuou o seu caminho. Naquela noite, teve uma visão do Senhor. Viu Jesus com o seu manto e disse: Meu Senhor, eu dei esse manto ao mendigo, como estás tu a usá-lo? Então ele disse: Quem era aquele mendigo? E ele percebeu que o mendigo era o próprio Jesus. O Senhor aparece desta maneira quando alguém cumpre o seu dever de todo o coração, com amor pleno e sendo inteiramente entregue a Ele. Ele virá na forma em que vocês tiverem fé.